Os candidatos a uma vaga no programa Bolsa Universidade que já fizeram a inscrição pela internet podem entregar a documentação exigida a partir de hoje. O prazo termina no dia 23 deste mês. A expectativa é de que pelo menos 60 mil pessoas façam a inscrição. As vagas são para 69 cursos nas áreas de humanas, exatas e de saúde em 13 faculdades particulares aqui da capital. A sinalização turística de Manaus ainda está fora dos padrões exigidos pelo Ministério do Turismo. Os visitantes têm tido dificuldades para encontrar os pontos turísticos. Sair da Zona Sul e ir à Zona Leste de Manaus sem GPS, só se você conhecer o caminho. Falta mais identificação, né, na rua, é verdade mesmo. Se for depender da sinalização, como é que faz? A gente se perde. Quem se arrisca acaba perdido ou pelo menos demora a encontrar o lugar. E para mostrar como é difícil, resolvemos fazer um percurso bem menor. Da Djalma Batista, próximo ao Amazonas Shopping, até o Largo São Sebastião, um dos pontos turísticos mais conhecidos. No trajeto de 5 quilômetros, até encontramos algumas placas, mas a maioria não informava para onde deveríamos seguir. Umas só apontavam a direção do centro. Outras nem isso, e só na 8ª placa encontramos o letreiro da praça. Enfim, nós chegamos ao Largo São Sebastião, no centro da cidade, e se pra gente às vezes já é difícil encontrar algum lugar, imagine para os turistas. A própria Amazonas Tour informou que apenas 30% das áreas da cidade são sinalizadas adequadamente. Por conta da falta de informação, Dona Flora, que é de Boa Vista, ficou 3 dias procurando o mercado municipal na primeira vez que veio a Manaus. Muito difícil. A gente procura os lugares que a gente quer e a gente não tem assim, uma informação precisa. Parece que pedir informação ainda é a melhor saída. Foi o taxista guiando. Mas se fosse só olhando as placas, dava para chegar aqui? Eu acho que é meio difícil. Não tem continuidade de informação. Uma hora aparece Largo São Sebastião a tantos quilômetros, a tantos metros. Depois não é mais Largo São Sebastião, já é Teatro Amazonas a tantos metros. Entendeu? Então, a sinalização turística ela tem que ter uma continuidade. A Amazonas Tour afirma que no início do 2º semestre deste ano deve colocar pelo menos 900 placas na cidade. A medida vai custar 2 milhões de reais. Sem sinalização turística, não tem como a gente poder informar o turista onde existem os pontos turísticos da cidade de Manaus, né? Então, é uma exigência do Ministério do Turismo. Uma importadora pegou fogo na tarde de hoje no centro de Manaus. A repórter Mariana Rocha tem mais informações. Mariana. Olha, Mara, o fogo começou por volta das 3h30 da tarde nesta loja que vende tecidos aqui na Henrique Martins, no centro da capital. Exatamente por causa desse material, dos tecidos, o fogo pode ter se alastrado. Começou no andar de cima, por isso os bombeiros, mesmo com a chuva, têm muita dificuldade ainda de controlar. Estão tentando aí, a gente vê aí muita fumaça ainda vindo dessas lojas de cima. Na realidade são lojas alugadas em cima da importadora, né, da loja que vende tecidos. E eles continuam aqui na tentativa de apagar o fogo. Eu estou aqui com um funcionário da loja, gerente da loja, o seu Hipólito. O que aconteceu, seu Hipólito, quando começou esse fogo? Quando começou o fogo foi na 4ª sala. Aí quando o pessoal perceberam, me ligaram dizendo que estava pegando fogo. Eu pedi para pegar os extintores e ir lá para cima tentar contornar a situação. Eles chegaram até lá, mas aí diminuiu o fogo, mas não conseguiu controlar tudo. Aí, devido à fumaça, não conseguiram mais ficar no local. Teve que vir bastante para frente por causa da fumaça. Enquanto vocês chamavam o corpo de bombeiros, os próprios funcionários tentavam conter as chamas? Isso, tentava conter as chamas lá na 4ª sala, mas a gente não conseguiu mais. Houve perdas materiais? Deve ter havido, assim, deve ter molhado muito o tecido lá embaixo devido à água que foi jogada, entendeu? E perigoso, se o fogo for para baixo, é meio perigoso, porque tecido pega fogo muito rápido. Mas nenhum funcionário se feriu? Não, nenhum funcionário se feriu, ninguém. Tá certo, Hipólito, muito obrigada aí pelas suas informações. Tá, então, Amaral, graças a Deus não houve feridos, mas os bombeiros permanecem aqui no local na tentativa de conter as chamas. A fumaça é muito forte, a gente aqui também tem dificuldade de respirar próximo à loja e há informações extraoficiais de que tenha sido aí um problema de circuito elétrico, mas isso ainda não foi confirmado oficialmente pelo Corpo de Bombeiros, que permanece no local. A gente continua aqui também para acompanhar esse incêndio, infelizmente, aqui no centro da cidade. Mariana Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigado, Mariana, pelas informações.
Olha só essa informação. O Amazonas começou a fazer uma cirurgia que ameniza em quase 100% os sintomas do mal de Parkinson, uma doença crônica que compromete o movimento do corpo. Tudo começou há 3 anos. Em março de 2010, uma notícia mudou a vida de seu Jefferson. Ele descobriu que tinha Parkinson. Tarefas simples, como caminhar ou escrever, precisavam de muito esforço. Junto com as dificuldades, o preconceito começou a aparecer. A gente sofre preconceito, sim. Em alguns momentos eu fui taxado de louco, né? Porque até então eu não sabia qual era a doença que eu tinha. No Amazonas, pelo menos 50 pacientes estão em estágio avançado da doença de Parkinson. Aqui em Manaus, 2 pessoas já passaram pela cirurgia de implantação de eletrodos, que começa aqui na tomografia. A expectativa é de que a melhora chegue até 95% dos sintomas. 2 eletrodos são colocados no cérebro e ligados a uma bateria que fica no peito. A cirurgia, que dura em média 4 horas, é restrita para pacientes específicos. E tem que observar a resposta à medicação até o máximo que você consegue utilizar de medicamento para esses pacientes. Na ausência de resposta, você tem que já pensar em fazer algum procedimento cirúrgico com esse paciente. Em todo o estado, cerca de 1.000 pessoas sofrem de Parkinson. O terceiro paciente a passar pelo procedimento deve ser operado ainda este mês. Jefferson, mesmo não estando curado, se mantém otimista com o resultado. Eu estou na expectativa de que melhore pelo menos 80% do que eu vinha sofrendo antes, né? Porque esse procedimento cirúrgico, que é a implantação dos eletrodos, ele vem para auxiliar a medicação, né? Agora, um sorriso e um sinal de positivo marcam a nova vida de Jefferson. E assim a gente encerra esta edição do Jornal em Tempo. Obrigado pela sua audiência e lembre-se, jornalismo é aqui na TV em Tempo. Até a próxima.